Fala, meus caros, como estão? Bem, o vídeo de hoje vai ser mais simples do que o normal. Não vai ser roteirizado nem nada. É simplesmente para trocar uma ideia com vocês e responder as perguntas que vocês mandaram lá na aba comunidade. Muito obrigado a todo mundo que participou, de verdade. E quem não sentiu vontade ou não quis perguntar, tá tranquilo. A gente vai ter outras oportunidades. Só para lembrar, eu não irei responder as perguntas na ordem que elas foram lançadas. Eu basicamente organizei elas de uma forma que fizesse mais sentido para o vídeo. A pergunta enviada pelo Alan Lopes foi a seguinte: qual foi o principal motivador para criar o canal? Bem, posso dizer que eu gosto muito do YouTube. Eu consumo isso basicamente grande parte do meu dia. E já fazem muitos anos que eu nem acompanho a televisão. Então a vontade surgiu simplesmente por consumir o conteúdo dos criadores. E eu posso dizer que isso demorou bastante. Eu sempre tive a vontade lá quando eu era criança ainda, uns 10, 12 anos. Mas eu nunca tomei iniciativa, porque eu era bem tímido e tinha muita vergonha. Eu não conseguia imaginar que eu não precisava aparecer num vídeo e coisas do tipo assim. Aí basicamente esse sonho, essa vontade foi ficando pra trás. E foi bem mais recente, no caso, ano passado, que essa vontade voltou e eu finalmente corri atrás. Comecei do jeito que dava e é isso. Tendo como maiores motivadores a vontade de falar de algo que eu gostava. Afinal, eu já consumi muito anime e mangá, de verdade, bastante. E essas obras fazem parte da minha vida, vamos dizer assim. Todos os ensinamentos e as lições que elas passam impactam a minha vida até hoje. E o outro motivador foi para tentar mudar de vida mesmo. Tentar criar uma comunidade que fizesse bem tanto para mim quanto para as pessoas que me acompanham. Tentar fazer a diferença na vida de alguém, nem que seja um pouco. Mostrando uma ideia nova sobre o personagem ou apresentando as lições que eu aprendi com ele e dessa forma permitir que as outras pessoas consigam aplicar isso em suas vidas. Agora, as duas próximas, como elas são bem parecidas, eu decidi responder elas ao mesmo tempo. O Lupinho Victor perguntou: quando você criou o canal, você já planejava falar sobre animes? E o Uzu Studios perguntou: quando surgiu a ideia de criar um canal nesse nicho? Olha, por mais que eu já tenha dito que eu acompanho o YouTube há muito tempo, e bastante, canais de anime e conteúdo sobre anime mesmo no YouTube eu não acompanhava praticamente nada. Eu via mais jogo, gameplay, essas coisas assim. Então, obviamente, a primeira ideia que eu tive para criar um canal era de jogo. O mais básico possível, basicamente uma gameplay comigo narrando ou um vídeo mais trabalhado sobre games. Só que eu não me acho uma pessoa tão carismática assim, ou alguém consegue entreter por simplesmente estar jogando algum jogo. E meu computador também não é lá aquelas coisas, e ele não conseguiria rodar o jogo ao mesmo tempo e gravar. Ou seja, eu deixei de lado. A outra opção que eu tinha era fazer um canal de música, porque eu gosto muito de música, mas eu sou bem iniciante ainda. Eu toco o básico do básico dos instrumentos que eu tenho, então também ficou de lado. Aí a última coisa que me veio à cabeça era falar de anime, porque era algo que eu sempre gostava e eu queria poder passar os ensinamentos que eu consegui com isso. É basicamente esse o foco do canal. Ou seja, quando eu criei o canal, sim, eu já planejava falar de animes por eliminação, né? Escolhi o que mais fazia sentido. E quando surgiu a ideia de criar o canal nesse nicho, veio desde o início. Mas se você quiser uma data específica, foi pouco tempo antes de eu lançar o primeiro vídeo, vamos dizer assim. Lá pro início de 2023, eu acho. Seguindo, nós temos a pergunta do Purple G. Você já assistiu Perfect Blue? Se sim, pretende falar sobre? Olha, eu acho que eu não assisti não. Eu acho que eu já ouvi falar sobre. Perfect Blue não é um anime de idol mais, vamos dizer assim, severo, mais realista, que mostra o lado obscuro da indústria do entretenimento, alguma coisa nesse sentido? Olha, a premissa me instigou bastante, mas eu nunca assisti não. Hoje em dia eu leio muito mais mangá do que assisto anime. E olha que eu já assisti demais, tá? Dos mais ruins possíveis até os bons e os típicos, vamos dizer assim. Então, sim, se eu assistir algum dia, pretendo falar sobre, com certeza. Afinal, é um tema importante e que pode ajudar todo mundo caso eu consiga ver alguma mensagem por trás da obra e coisas do tipo. Mas me diz você já assistiu? Imagino que sim, né? Você curtiu a obra? Se sim, então, né? Faça uma premissa aí, sei lá, me recomenda que eu posso trazer aqui pro canal. O próximo é o Zex Lee. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado de verdade por estar feliz que o canal existe, que você acompanha. Isso me deixa muito, muito feliz, de verdade.
Por mais que às vezes um vídeo não vá muito bem em questão de números e coisas do tipo, o comentário de vocês que me faz querer continuar, que me faz ver que alguém está assistindo. Não são simplesmente estatísticas, são pessoas realmente que estão gostando do que eu tô fazendo. Eu sou muito grato por isso. A pergunta dele foi a seguinte: qual a sua teoria sobre o final de Berserk? Eu vou separar em duas. A que eu queria que acontecesse e a que eu acho que vai acontecer. Bem, o que eu queria que acontecesse é que o Guts, ele matasse o Griffith, embora eu saiba que não faz tanto sentido para quem ele se tornou nos capítulos atuais da obra, mas eu queria ver o desfecho dos dois. Para mim, eles são forças opostas, eles são inimigos mortais. Não tem como um existir com o outro, não tem como um ter paz se o outro estiver presente. Por esse motivo, eu queria ver o fim dos dois. E claro, que o Guts conseguisse finalmente ficar com a casca, sem mais nenhum problema. Pudesse viver a vida que ele quer, a vida rodeada de pessoas que ele ama e que tanto confiam nele como ele confia nelas. É basicamente a paz eterna, exterminando o maior problema da vida dele, que em um momento foi o Griffith, e depois se tornou o ódio que ele sentia pelo Griffith, e conseguindo viver o amor que ele tanto queria. Agora, o que eu acho que vai acontecer pode ser separado em duas vertentes. Ou o Griffith e o Guts se enfrentam e ambos morrem em batalha. Basicamente, nenhum dos dois tem, entre aspas, o final feliz. Por mais que o Griffith tenha conquistado o seu reino de Falconia, ele não conseguiu viver para aproveitar ele ao máximo. E o Guts, por mais que ele tenha deixado de lado o ódio, no fim das contas ele foi para a batalha final e não sobreviveu a isso. Ou a outra vertente, que é a que eu acho que mais faz sentido para toda a construção que Berserk proporcionou, é basicamente uma exclusão para ambos os lados. Nem o Guts, nem o Griffith se encontram mais em nenhum momento. Cada um segue a vida que desejar. Por quê? Porque um já conseguiu o sonho que ele queria desde criança e porque o outro se encontrou nessa jornada que ele teve sofrimento, morte, assassinato e basicamente ficou encoberto pela sombra do Berserk. Afinal, como eu já disse, Berserk é sobre paz. A principal mensagem que essa obra traz é essa. Não faz sentido os personagens buscarem a guerra, buscarem o conflito. Se o que eles realmente querem não exige nada disso. Berserk é um mundo cruel, e esses personagens sofreram o bastante. Até porque, como você mesmo disse, o Guts precisa descansar. Sua trajetória já foi concluída. Dando sequência, o Foxy perguntou: você tem algum outro canal do tipo como inspiração para criar o seu? Bem, como eu já disse, eu não acompanhava muito canal de anime não. E no início eu criei mais da minha cabeça mesmo. Foi falando, fazendo o que eu queria passar. Basicamente as ideias surgiam na cabeça, eu escrevia, organizava melhor e fazia o vídeo. Porém, conforme eu fui entrando nessa jornada de criação de conteúdo, eu acabei conhecendo outros canais. Como, por exemplo, Psicologia dos Animes, que eu acho fenomenal o trabalho que ele faz. Eu comecei a me espelhar mais nele no início. Porém, eu não faço psicologia, não sou nenhum perito no assunto. Então, eu vi que não daria tanto para eu fazer algo parecido com ele, porque ele traz dados, traz pesquisa e coisas embasadas cientificamente, enquanto eu não consigo fazer isso, né? Porque não tenho conhecimento para tal. E foi nessa jornada que eu acabei conhecendo o canal do Aizen. Para mim, ele hoje é a maior inspiração que eu tenho, porque as ideias, as mensagens que ele traz são únicas. Eu não vejo outros canais trazendo a mesma coisa que ele fala ou da mesma maneira. O que torna o conteúdo dele tão bom é literalmente ele mesmo. Os vídeos que ele faz me fazem pensar e às vezes servem como inspiração para eu fazer algum outro vídeo. Por exemplo, eu quero falar de algum personagem, eu primeiro coloco as minhas ideias, depois eu vou procurar alguma coisa que eu possa não ter incluído. E às vezes, quando eu pego algum vídeo como inspiração, eu consigo ideias que eu não havia pensado antes. E por fim, o último canal que eu levo como inspiração é o canal do Maru. Não sei se vocês conhecem. Ele fala bastante sobre desenho. Por exemplo, Hora de Aventura, Steven Universo, entre outros. Por mais que ele não traga tantos animes assim no canal dele, mas por questão de algoritmo em si, eu imagino, eu gosto muito quando ele faz algum vídeo de anime e eu gosto também das mensagens que ele traz. Eu realmente recomendo que vocês deem uma chance para esses três. Eu gosto muito do que eles fazem. E não acho que são as únicas inspirações. Essas são as principais. Até porque conhecimento nunca é demais. Toda vez que eu assisto uma coisa nova, uma reflexão nova, eu sempre penso em alguma maneira de incluir isso em alguma análise de personagem.
E por esse motivo, às vezes eu incluo pensamentos filosóficos, algum conceito da psicologia, qualquer coisa que envolva outra área do conhecimento dentro de alguns vídeos meus. E por fim, mas não menos importante, outra pergunta do Uzu Studios. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu ao longo desse ano com o canal? No caso, o ano de 2023. Elas se resumem em 2 pontos. Que você não consegue fazer nada sozinho. Afinal, por mais que isso aqui seja um projeto que eu criei, ele é um projeto nosso, em grupo. Porque sozinho eu não faria nada. Se não tivesse ninguém para assistir meus vídeos, comentar, esse canal não ia para frente. O YouTube é uma troca entre criador e espectador. É a partir dessa troca que a gente consegue criar cada vez mais e mais conteúdos interessantes e que agradem ao público. E a segunda é que tudo é possível, só basta tentar. Realmente, o ano que eu mais aprendi alguma coisa na minha vida foi o ano passado. E simplesmente por fazer o YouTube. Eu tive que aprender a editar, a roteirizar, a fazer thumbnail, tudo isso sozinho, por conta própria. Não comprei nenhum curso nem nada não. Fui caçando aí na internet porque tem conteúdo demais. Então se eu pudesse te dizer alguma coisa, só faça. Se você tem alguma ideia, se tem algum projeto, só faz. Não inventa desculpas, não fique esperando algo acontecer, só vai lá fazer, que a prática vai te levar à perfeição. Essa frase não poderia ser mais verdadeira do que isso. E vai por mim. É muito melhor você se arrepender por pelo menos ter tentado e o seu projeto ter dado errado do que você só ter ficado na ideia e se eu tivesse feito aquilo. Bem, essas foram as perguntas que vocês mandaram. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram. Eu realmente fiquei muito feliz. Afinal, isso é algo que eu sempre quis fazer. Essa interação mais próxima entre criador e inscrito sempre me chamou a atenção. Afinal, ela aproxima os dois lados e permite que isso aqui não seja simplesmente um trabalho, seja a realização de um sonho. Conto com o apoio de vocês em 2024. Teremos muitos conteúdos ainda por vir. Muito obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.